Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa conversa sobre diversidade genética. Nós estávamos explicando que é possível estudar a diversidade genética com base em informações fenotípicas e que antes de adotar um método de agrupamento, a gente tem que obter uma medida de distância. Já apresentamos algumas das possibilidades, tais como distância euclidiana, distância de Mahalanobis e distância de Gower. Na conversa de hoje, nós vamos apresentar aplicações. Um dado real e um dado que vai ser simulado. Pois bem, no dado real, nós vamos considerar a variação de 15 cultivares de milho e pipoca em blocos ao acaso com 3 repetições. E foram estudadas uma série de características, como por exemplo a altura de planta, altura de espiga, número de espiga, prolificidade, capacidade de expansão, proporção de plantas quebradas, proporção de plantas doentes, peso de 100 grãos e produção de grãos. Então os dados vão estar disponíveis e a gente então vai fazer a análise biométrica com o objetivo de obter matriz de distância. Então a primeira providência, dado que você tem experimento feito com base num delineamento estatístico, tendo repetições, nós vamos fazer uma análise de variância. Então é interessante que a gente possa fazer uma apreciação da variação univariada, por exemplo. Então existe variabilidade para todas as características mensuradas. Bastante interessante, mas não é necessário. Muitas vezes você faz análise de um conjunto de características e pode ser que no contexto univariado você não consegue distinguir diferenças, mas no contexto multivariado você consegue perceber que há diferenças entre os seus genótipos. É apenas uma apreciação da variação entre, da variação dentro, da média geral, do coeficiente de variação. Te dá, se você fez análise em delineamento, é possível apreciar esses valores. E nós temos aqui as informações das médias. Nós podemos levar em consideração essa variação residual para as distâncias ponderadas ou não. Mas é importante que a gente leve em consideração a informação dessas médias, desses 15 genótipos, em relação a essas 9 características fenotípicas que foram mensuradas. Você pode, desde já, fazer comparações entre as médias por meio de testes específicos, como é o caso aqui do teste Tukey. Você pode identificar aqueles indivíduos que são, por exemplo, de maior potencial para características de interesse, produção de grãos, capacidade de expansão, são características importantes, e você então vai tendo ideia de materiais que são potenciais, bons, mas o importante para, por exemplo, propósito de melhoramento, que além de ser bom, que o material seja divergente. Pode existir materiais bons divergentes e bons não divergentes. A genética, então, recomenda para a formação de população base, cruzamento entre aqueles materiais de bom potencial, mas que apresentam diversidade. Então, por exemplo, 2 genótipos pode ter alta produção. Um produz, ou vários genótipos com alta produção. Um produz 10, o outro produz 10, o outro produz 10. Mas pode ser que existam diferentes mecanismos para levar essa produção. Um indivíduo pode produzir muito, por exemplo, por meio do aumento do número de vagem. O outro por aumento do número de grão. O outro produz muito pelo maior tamanho do grão. Então veja que existem vários mecanismos que possam levar a bom potencial. Então se você identificar 2 genótipos bons, mas que eles sejam divergentes, seria interessante o cruzamento, porque na progênie você vai ter indivíduo melhor ainda,
que vai aumentar o número de vagem, vai aumentar o número de grão, pode aumentar o peso sem grão. Então essa que é a ideia de que você já esteja preparado em ter interesse em alguns materiais que são potencialmente bons. Posteriormente nós vamos estudar a diversidade genética. Pois bem, então a gente já discutiu sobre duas possibilidades: usar a distância euclidiana ou usar a distância de Mahalanobis. Se eu for usar a distância euclidiana, basta eu fazer o uso dessas informações, dessas médias, desses genótipos. Então eu posso ter a distância euclidiana média. Se eu achar por bem, certo? E talvez seja recomendável, porque eu tenho altura de planta em metro, número de espiga, eu tenho aqui produção em quilos, pode ser que seja interessante a padronização, pegar cada um desses valores e dividir pelo respectivo desvio padrão fenotípico, tá certo? Então eu divido pela raiz quadrada da variância desses números. Então pode ser que seja interessante obter essas informações padronizadas. Ou seja, cada valor original foi dividido pelo seu respectivo desvio padrão. Então, esse conjunto de dados aqui, por exemplo, ele é adequado para se estudar distância euclidiana média ou não padronizada. Mas eu posso sim usar esses outros dados para emprego do cálculo da distância de Mahalanobis. Então, eu não deveria padronizar, eu pego esses dados das médias com a sua escala, mas em compensação eu levo em consideração as informações das variâncias e covariâncias residuais. Essa diagonal aqui, ela tem as variâncias residuais, os quadrados médio resíduo. Se eu for lá na nova, eu percebo que o quadrado médio resíduo de altura de planta foi 0,044. Então, esse 0,044 é o elemento dessa matriz de variâncias e covariâncias residuais. Então, aqui é o quadrado médio resíduo de altura de planta, quadrado médio resíduo de altura de espiga e até o quadrado médio resíduo da produção de grãos, que é a última variável. E fora da diagonal, nós temos então as informações referentes aos produtos médios do resíduo. Nós já sabemos aqui como obter esses produtos médios. Eu tenho que fazer a análise de variância da variável x1, da variável x2 e da soma x1 por x2. Usando esse artifício, eu chego ao produto médio resíduo. Então veja que com essa informação eu posso obter a distância euclidiana padronizada. Com essa informação 2, que é as médias originais, junto com essa matriz de variância e covariância residual, eu posso obter a distância de Mahalanobis. Posso fazer uso das duas. Talvez seja interessante a Mahalanobis, que eu vou acrescentar na minha medida de distância uma ponderação, tornar a variável, as 9 variáveis, algumas mais importantes do que as outras, tendo em vista que elas possuem precisão diferenciada, né? Então essa maior ou menor precisão tem que ser levada em consideração e a distância de Mahalanobis cumpre esse papel. Então veja, eu posso obter a distância euclidiana entre o indivíduo 1 e 2. Então vou pegar aqui a informação dessa planilha padronizada. Então se eu quero a distância entre 1 e 2, eu vou pegar esse valor menos esse, levar ao quadrado, né, o 3,125 menos 4,79, este menos esse ao quadrado, esse menos esse ao quadrado, até este menos esse ao quadrado. 3,681 menos 4,355. Então veja que eu tenho aqui a distância euclidiana média padronizada. Como extrair a raiz quadrada é a distância euclidiana. Média porque eu estou dividindo pelo número de variáveis.
padronizada, porque esses valores foram previamente padronizados. Então esse é o valor da distância do genótipo 1 com 2. Se eu fosse calcular a distância de Mahalanobis, eu teria que calcular esses desvios para a variável 1, para a variável 2, para a última variável. Mas não é o desvio padronizado. Veja que eu vou pegar aqui a informação original. 1,82 menos 2,90. Certo? Então a média original é o desvio 1, o desvio em relação à altura de planta, altura de espiga, até o desvio em relação à produção de grãos. Não padronizado, porque eu vou posteriormente multiplicar pela inversa dessa matriz de variância e covariância residual. Aí ao invés de se eu padronizar e multiplicar por essa inversa, eu acabo devolvendo a escala. A escala passa a ser metro menos 1, né? Então eu passo a ter o mesmo problema de escala. O problema de padronizar, ao invés de resolver o problema da dimensionalidade da escala, vai se agravar, porque eu estaria padronizando e posteriormente ponderando por outro valor, né? Então isso não estaria correto. Então veja que eu tenho aqui esses valores das distâncias. Aqui a distância entre o genótipo 1 e 2, aqui a distância entre o genótipo 1 e 2. São valores diferentes, tá certo? Mas muitas vezes você tem até um padrão de agrupamento semelhante. A gente não precisa ficar tão preocupado assim, como a gente vai ver a seguir. Então veja que aqui nós temos uma matriz D, né? Na verdade, eu estou representando a matriz D, em que a parte superior, abaixo da diagonal, estão representados os valores de D2, a distância de Mahalanobis, e a parte superior da diagonal está então representada a distância euclidiana. Tá certo? Existe diferença entre esses valores? Existe, né? Se você for identificar aqui os indivíduos mais próximos, em termos de Mahalanobis, foi entre o indivíduo 7 e o 9. Aqui os indivíduos mais próximos foram entre o 5 e o 7 e o 5 e o 9. Né? Então veja que existem algumas diferenças. Os indivíduos mais diferentes no contexto de Mahalanobis foi o 5 e o 9, e aqui os mais diferentes foram o 5, o 7 ou o 5 e 9. Pois bem, então se a gente fosse analisar ponto a ponto, pode ser que a gente não teria essa concordância exata. Mas a gente pode perfeitamente calcular uma correlação, né, entre essas duas medidas. Será que elas são redundantes? Será que a ponderação ela contribuiu para ter novas medidas de distância? Então eu posso calcular a correlação entre duas medidas de distância. Então veja que é possível fazer essa correlação. Bom, como é que nós vamos obter uma correlação? Essa correlação pode ser dada pela correlação de Pearson, que nada mais é do que a covariância dividido pela raiz quadrada do produto das variâncias. Então eu vou considerar esses elementos, nessa matriz aqui, ela tem 15 genótipos, eu vou transformar isso aqui num vetor, onde vou ter combinação de 15, 2 a 2, 15 vezes 14 dividido por 2. Então, o vetor é de distância euclidiana. E aqui eu tenho, ao lado, o vetor da distância de Mahalanobis. E posso, então, calcular a correlação entre essas duas colunas. A correlação seria a correlação de Pearson. Bom, a grande questão que surge é a questão referente ao teste de hipótese. Como é que eu poderia testar a hipótese de que é significativo ou não é significativo essa correlação? Bom, a gente deve observar que essas medidas de distâncias, elas são, dentro de cada coluna, relacionadas. E isso provoca um inconveniente no teste
T, que normalmente se usa para testar as correlações de Pearson. Então imagina você se eu estivesse correlacionando altura com produção. Digamos que o primeiro valor de altura fosse 1,70 m. Eu perguntasse para vocês, o segundo valor de altura de um vetor de dados vai ser quanto? Vai ser... Bom, vocês ficariam até preocupados com essa pergunta. Não é possível prever, né? Pode ser 1,90 m, abaixo de 1,70 m, pode ser qualquer valor, porque esses valores são independentes. Tá certo? O fato primeiro ser 1,70 m não influencia o segundo, e nem o terceiro, nem assim por diante. Então, dentro daquela coluna, as observações são todas elas independentes. O que você quer é estabelecer uma correlação entre a coluna 1 com a coluna 2. Né? Pois bem, mas, de certa forma, quando você usa distância, se o primeiro elemento é a distância entre 1 e 2, que ela é pequena, o segundo elemento é a distância entre 1 e 3, que é pequena, o terceiro elemento, se for a distância 2, 3, ela certamente vai ser pequena, porque é uma questão de associação. Se A parece com B, A parece com C, então B parece com C. Então veja que não existe uma independência dentro, não é entre os vetores, dentro do vetor euclidiano e dentro do vetor de Mahalanobis. Isso faz com que a gente faça a opção de estabelecer a significância não pela estatística T, mas por um teste que a gente chama de teste de Mantel. Esse teste de Mantel ele baseia num processo de aleatorização pelo qual várias estimativas de correlações são obtidas. Então você pega esses dois vetores e você então vai desestruturar esses dados. Você vai embaralhar esses dados. Isso significa que você vai obter, por exemplo, 5.000 novas correlações entre o vetor A e o vetor B, o vetor de Euclidiano, o vetor de Mahalanobis, mas que eles foram embaralhados. Nós vamos considerar que, ao desestruturar o dado, essas correlações que são obtidas devem representar correlações de valor nulo, iguais a zero, exceto algumas poucas correlações, né, que representam os dados pouco desestruturados. Então nós vamos pegar, por exemplo, 5.000 correlações, 95% dessas correlações não vão dizer que representa correlações nulas, resultante de dois conjuntos desestruturados. Algumas delas, a desestruturação não foi eficiente, então representa uma associação ainda verdadeira de causa e efeito. Então veja que nós então passamos a ter dois conjuntos. Um conjunto provável, que representa correlações nulas, de 95%, por exemplo, 90% ou 99%, e um outro conjunto de 5% que estão fora desse bolo de 95%. Então você vai lá e estima a sua correlação com os dados originais. E você questiona, a minha correlação faz parte desse grupo de 95% que representa a correlação nula ou faz parte do grupo de exceção? Se fizer parte do grupo de exceção, significa que ela é não nula, significa que ela é significativa pelo teste Mantel. Se fizer parte do grupo de 95, significa que ela é nula, então ela é não significativa pelo teste Mantel. Então a gente vai rever isso aqui. Vamos pensar que a gente estimou cerca de 5.000 correlações, ordenou essas 5.000 da menor até a maior e tomou então, por exemplo, um nível de 1%, significa que você vai excluir 50 estimativas, as 25 primeiras e as 25 últimas. Então você vai ter um conjunto que representa, desde a 26ª até essa de ordem 4.975, correlações que são estimativas de correlações que representam o valor paramétrico igual a zero. Tá certo? E essas correlações fora desse intervalo são correlações verdadeiras, possivelmente, de uma relação de causa e efeito. Então, cabe a você que estimou a sua
correlação é questionar se pertence a esse conjunto, consequentemente é uma estimativa sua igual a zero, ou se pertence, está fora do intervalo, pertence a esse conjunto e, consequentemente, seria uma correlação significativa. Então, dessa forma que a gente procede, é possível obter a correlação entre as duas matrizes, os elementos das duas matrizes, por meio da correlação de Pearson. É possível fazer um teste, e nesse caso, nós recomendamos o teste de Mantel. Você tem que especificar o número de permutações que você deve provocar no seu conjunto de dados. Pode fazer 1000 permutações, 5000, 10.000, em torno de 5000 é uma boa estratégia, uma boa medida para se ter a correlação. Então veja que a gente obteve. Aqui nós temos as distâncias D2 e aqui nós temos as distâncias euclidianas, tá certo? E obtivemos a correlação entre essas duas medidas e percebemos que ela foi 0,9486. Uma correlação alta, e a gente então fez 5000 permutações em cada um daqueles vetores, obteve, né, essas 5000 estimativas, foram ordenadas, excluímos aí 1%, representando então 50 estimativas, 25 menores, 25 maiores, e percebemos que essa correlação estimada, ela então ficou fora daqueles 99% que representa correlações nulas. Consequentemente, a gente declara que existe uma associação significativa. Então, nós podemos dizer que aquele indivíduo, por exemplo, que é maior em D2, não necessariamente é o maior em euclidiana, mas existe aí uma tendência dos maiores valores de Mahalanobis ser os maiores valores de euclidiana, os menores valores de Mahalanobis ser os menores de euclidiana. Então, nesse nosso conjunto de dados, houve aí uma certa concordância, né? Dizendo que, a princípio, as duas seriam úteis e forneceriam informações igualmente valiosas em estudo de agrupamento. Mas, tendo-se repetição, né, tendo-se informação da variação residual, nada mais apropriado do que fazer uso da distância de Mahalanobis. Pois bem, como nós obtivemos valores da distância de Mahalanobis, também é possível obter uma informação adicional, informação sobre a importância de cada uma dessas características para aquele total de distância. Se eu somar essas distâncias todas, eu tenho o total da diversidade. E esse total da diversidade, ela é proporcionada por cada uma das minhas variáveis. Então eu posso decompor aquele D2 por meio dessas estatísticas S, que são transformadas em porcentagem, e eu vou então fechar aqui em 100%, e vou dizer que quem mais contribuiu para a diversidade foram essas plantas quebradas. Que menos contribuiu foi a altura de espiga, né? Então a gente vai questionar esse critério de variável mais importante. Normalmente está associado à estatística F, ou seja, quanto maior o valor de F, maior é a importância da variável nesse critério do SING. E, de fato, a variável que mais teve variação pela variação dentro, a estatística F ao quadrado médio, o tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo, foi exatamente as plantas quebradas. A que menos teve estimativa de F foi a altura de espiga, né? Então a gente percebe aqui que a menor contribuição foi de altura de espiga. Pois bem, outras medidas que medem a variação entre e dentro também pode ser apreciada, como a heredabilidade, que mede a razão da variância genética dividida pela variância fenotípica, o CV genético e a relação CBG-CBE. Então a gente entende que aqui existe uma maneira
de julgar a importância da variável no estudo da diversidade e, normalmente, pelo método SING, há uma tendência de apontar como variáveis mais importantes aquelas que apresentam maior variabilidade relativa, variância entre pela variância dentro. Tem uma série de estatísticas que mede isso. Uma das estatísticas é a estatística F. Outra estatística é a própria RWidade. Algumas outras, relação CVG-CVE. Bom, esse critério ele é importante para mim. Se for importante para mim, essa maneira de julgar a importância é interessante. Existem alguns outros critérios que possam apontar importância de variáveis? Certamente que sim, né? Um outro critério, por exemplo, pode ser a redundância, né? Então, a gente percebe aqui que a altura de planta e a altura de espiga tiveram aqui uma importância diferenciada. Mas pode ser que a altura de planta e a altura de espiga, às vezes em milho, apresenta correlação de 0,95, 0,98. São características redundantes. Então pode ser que uma assuma importância, a outra não. Então você tem que imaginar que existem vários critérios para julgar a importância. Um deles é a variabilidade. E quando variabilidade é algo que você julga que seja pertinente ao seu trabalho, esse critério de SING passa a ser bastante útil. Nós, nesse curso, vamos ver vários outros critérios. Pois bem, então, nós temos uma aplicação prática, né, com dados reais, e agora vamos tentar usar o aplicativo Genes para fazer uma atividade. E nesse caso, vamos gerar dados simulados, né? Vamos considerar aqui um conjunto de dados obtido da avaliação de 100 genótipos em blocos ao acaso, com 3 repetições, avaliado 4 características. Vamos fazer análise de variância, interpretar os dados. Às vezes a interpretação é difícil, porque é característica A, B, C, D. A gente não sabe, né, qual é mais importante, qual é de maior valor comercial, mas apenas um exercício. Calcular as medidas de dissimilaridade entre os genótipos por meio da distância euclidiana média padronizada, distância Mahalanobis. Identifica os pares de genótipos mais e menos similares. Estima a importância de cada variável para a diversidade genética e faça a comparação com os valores da estatística univariados. F, RWidade e coeficiente de variação. Estima a correlação entre as duas matrizes de distância, de dissimilaridade, a euclidiana e Mahalanobis. Apresenta um gráfico de dispersão. Então nós vamos tentar resolver esse problema. Primeiro, gerar o meu arquivo de dados, 100 genótipos, blocos ao acaso com 3 repetições, 4 variáveis. Então nós temos aqui o programa Genes. Já apontei a trilha aqui para C2. Bio646 dados, é onde eu pretendo colocar lá meu arquivo de dados. E vou então no procedimento de simulação. Eu vou simular um ensaio em blocos ao acaso. Ele vai me pedir aqui o nome, né? Vamos colocar aqui o nome do arquivo, exemplo 1.dat, né? Ele, ponto simulado para observação, posso deixar como sendo 50. Número de variáveis pediu para ser 4. Número de genótipos 100. Número de blocos, 3 blocos, né? E aí então vamos simular o nosso experimento. Eu poderia imaginar características quaisquer, né, com a RWidade, que às vezes a gente tem noção, e coeficiente de variação. Eu posso deixar aqui o programa gerar para a gente. RWidade 88, 66, 79, 47, aqui CV de 20, né, variado. Posso alterar esses valores aqui, qualquer que seja o meu critério. Então, temos aqui os resultados obtidos. Eu pedi aqui uma característica com a média 293. Então veio exatamente a média 293. Pedi uma RWidade 88. Veio um conjunto de dados com a RWidade 88. E assim vai. Onde se encontram esses dados? Estão aqui, né? Esses dados que nós temos então 100 genótipos,
primeira coluna de 1 até 100, a segunda coluna de 3 blocos e 4 variáveis, A, B, C, D. Então está no meu arquivo x1.dat. Então esse é o conjunto de dados que veio da experimentação, né? Então nós fizemos um experimento que tenha 100 genótipos, né? Que estão representando alguns deles. E eu então posso imaginar que o meu experimento é dado dessa forma. Aqui alguns genótipos, bloco 1, bloco 2, bloco 3 e uma determinada característica que está sendo aqui mensurada. Pois bem, então o pesquisador gerou os dados e ele quer primeiro fazer uma análise de variância. Então ele vai no procedimento de estatística experimental, ele vai em análise de variância e vai escolher os procedimentos em bloco ao acaso. Ele não tem parcela perdida, sem parcela perdida. Aqui ele então carrega o arquivo de dados, exemplo 1, e ele vai declarar as suas informações. Bom, eu sei que existem 4 variáveis, 100 genótipo e 3 blocos. Eu clico nesse ícone para ver se ele reconhece isso que eu sei que existe nos meus dados. Reconheceu 4 variáveis, correto, 100 genótipos, tratamentos, 3 blocos. Caso não fosse colocado o que eu esperava, eu posso fazer um diagnóstico. Clico nessa palavra arquivo de dados e vou verificar se eu cometi algum erro. O computador lê os dados e fala, ó, você tem 6 colunas. Correto, eu tinha 4 variáveis, uma coluna de bloco, uma coluna de tratamento, 6 colunas. Você tem 300 linhas. Correto, são 100 tratamentos em 3 blocos, 300. Eu deixei linha em branco no arquivo? Não, não tem. Eu deixei célula em branco? Não, não tem. Tem presença de alfanumérico, de letras, nome da variável? Não, não tem. Tem número negativo? Pode ter, mas nesse caso não tem, só uma informação. Tem presença de vírgula? Não. O Gênesis trabalha usando o símbolo decimal como sendo ponto, e não vírgula. Não existe vírgula. A separação entre colunas tem que ser um ou mais espaços em branco. Tem tabulação? Não. Aqui está a trilha de dados, o símbolo decimal você está usando o ponto decimal, né? E, portanto, adequado para análise. Então, está correto. Bom, eu quero dar nome para as variáveis. A minha variável é ABC. Posso clicar aqui que vai preencher para mim ABC. E vou, então, fazer a minha ANOVA. Análise de variância da variável 1, da variável A. Ele percebeu que existe significância. Aqui ele sabe a média. Me devolve aqui o coeficiente de variação, valor máximo, valor mínimo, me dá o valor da heredabilidade de 88%, e assim vai. Análise de variância da variável B, também significativo, me fornece a média geral, o CV e tudo mais. Variável C e aqui a variável D. E já me dá aqui uma série de informações adicionais. Covariâncias fenotípicas, às vezes eu vou usar, por exemplo, para cálculo de índice de seleção. Covariância genotípica também. A covariância residual, essa me interessa. Porque se eu for usar a distância de Mahalanobis, eu preciso dessa covariância residual. Veja que o primeiro elemento é 3.433. Corresponde exatamente o resíduo dessa primeira variável, 3.433. Então, os elementos diagonais dessa covariância residual são os quadrados médios do resíduo. É o que eu usaria para calcular a distância de Mahalanobis. Aqui eu tenho as correlações fenotípicas, as correlações genotípicas, as correlações residuais, e aqui o arquivo de médias. O arquivo de médias, que eu vou usar para calcular a distância de Mahalanobis ou distância euclidiana, se for padronizada,
o computador vai padronizar para mim. E eu finalizo a análise. Eu finalizo a análise e agora eu posso fazer muita coisa. Tem atalhos aqui para comparar as médias, para calcular distâncias. É o que eu pretendo fazer, calcular distâncias. Mas vamos imaginar que nesse momento eu não vou fazer uso de atalho. Eu tenho na minha cabeça a vontade de obter distância euclidiana e distância de Mahalanobis. Se for para obter a distância euclidiana, eu preciso do arquivo de médias, que seria aqueles 100 genótipos em relação às 4 variáveis. Se for distância de Mahalanobis, eu preciso desse arquivo de médias e preciso do arquivo de variância e covariância residual. Veja, o arquivo de médias, ele me sugere o nome. O nome do seu arquivo era EX1. Então ele coloca aqui EX1med, para você lembrar que é o arquivo de médias. Aqui o arquivo de variância residual, ele dá um nome, EX1CRE, CRE, covariância residual. Se fosse fenotípica, CFE, covariância fenotípica. Se fosse genotípica, CGE. Então, se eu clicar aqui, se eu marcar e processar, se eu retornar não, mas se eu processar, ele vai salvar esses dois arquivos. Se eu clicar aqui, não existe, não tem informação nenhuma, porque não existe atualmente, tá certo? Mas se eu clicar aqui também em tratamentos, não existe esse arquivo, ele não foi gerado. Mas se eu processar, né, e agora, digamos que eu faça nova de novo, finalizar. Se eu vier aqui nesse arquivo residual e clicar aqui na palavra residual, já vai existir. Ele já salvou para mim no passo anterior a matriz de variância e covariância residuais. Se eu clicar nesse arquivo de médias, agora eu nem marquei, mas ele já foi salvo, tá certo? Esse arquivo, aliás, não foi, esse arquivo de médias, ele foi salvo, né? Tem 4 colunas, 4 variáveis, A, B, C, D e 100 tratamentos. A matriz de correlação fenotípica, ela não foi salva, ela não existe, então está vazia. Então eu pedi e agora eu sei que eu tenho subproduto. Eu tinha o exemplo 1, agora eu tenho o arquivo exemplo 1 MED, exemplo 1 CRE. Então eu vou agora no módulo da diversidade genética e pretendo calcular a diversidade entre acessos. Que tipo de variável que eu tenho? A variável quantitativa, são variáveis quantitativas. Vou carregar meu arquivo. O arquivo é de médias. EX1 não é o arquivo original mais, é o arquivo de médias. Bom, vou declarar parâmetros. Clico aqui nessa mão para me ajudar. Ele vai dar o nome do arquivo de saída, exemplo média, e eu vou underline, vou colocar aqui euclidiana. Euclidiana. Vou saber que é a distância euclidiana média padronizada. Ele já disse para mim que tem 4 variáveis, tem 100 genótipos. Padroniza os dados? Sim, eu quero a distância euclidiana padronizada. Eu quero que pegue os valores e divide pelo desvio padrão. Número de simulações, por hora, não interessa. Agrupamento também não. Precisa da matriz de dispersão? Não. Então, eu retorno e vou calcular aqui a distância euclidiana média. Clico aqui e mando, então, gerar a matriz. Vou gerar a matriz euclidiana média. Bom, temos as informações das médias padronizadas. Ele padroniza para mim. Eu pedi para padronizar, então ele já padroniza. Você não precisa padronizar. E começa a calcular as distâncias. E eu vou ter aqui informações gerais sobre distância de cada um desses genótipos que a gente analisou, até chegar ao final aqui com o relatório, né? Aqui a distância maior, a distância menor, tá certo? A soma da distância e tudo mais. Pois bem, mas eu posso também calcular a distância de Mahalanobis. Então vem cá, de novo em declaração,
Agora eu sei que eu preciso da matriz de variância e covariância residual. Então eu vou carregar essa matriz, que eu sei que ele já tinha colocado o nome, né? Vou lá na minha pasta, bio 646 dados, e lá existe EX1-CRE, matriz de variância e covariância residual. E vou dar um nome. Agora é EX1 MED, vou chamar de Mahalanobis. Então eu tenho a euclidiana e tem aqui a Mahalanobis. Então, vou marcar a distância de Mahalanobis e ele vai gerar aqui a matriz D2. Tá certo? Tem aqui os valores e a gente vai ter até o final dessa matriz de distância e vou ter aqui um subproduto. Esse subproduto, né, que nós temos aqui é um subproduto que é a contribuição relativa dos caracteres para a diversidade pelo método SING. Então ele já sai aqui no final. Que é a característica X1, X2, X3, X4, uma característica A, B, C, D, e nós temos a importância. 49%, né, para essa, para a A, 14% para B, 25% e 11%. Então veja que nós temos aqui essa possibilidade, né? A gente pode marcar aqui e pegar aqui a primeira, segunda, terceira, essa coluna. Posso pegar a coluna 3, né? Essa coluna, exportar essa coluna 3. No caso aqui não deu certo, mas era possível fazer, exportar uma dessas colunas para, se você desejar, fazer um determinado gráfico. Então veja, nós temos aqui a estatística S de 5. Né? E você pode julgar então quais seriam as variáveis mais importantes. Bom, veja que você tem duas matrizes de distância. Então você pode perguntar: tem concordância entre essas duas matrizes de distância? Então eu vou entrar nesse procedimento, diversidade genética, matriz de dissimilaridade, correlação entre matrizes. A matriz é 100 por 100. Eu vou fazer um teste Mantel, então o número de permutações você pode estabelecer 1.000, 2.000, 5.000. Vou colocar 1.000 permutações para ser mais rápido. E vou colocar aqui como entrada a matriz euclidiana e a matriz de Mahalanobis. Ele então vai proceder à correlação entre os valores dessas duas matrizes. Então ele tem aqui um resultado. A correlação foi 0,83. Poderia, não deveria, mas ele libera o valor da estatística T, que não é apropriado nesse caso, que foi significativo. Mas pelo teste Mantel, né, foi também, ganhou duas cruzinhas, dizendo que foi significativo a 1%. Se você quiser visualizar, né, você tem aqui a matriz 1 e a matriz 2. A matriz 1 é euclidiana e a matriz 2 é Mahalanobis. E esse aqui representa, cada pontinho desse representa os pares de genótipo. Então esse 4858, ele tem muita diversidade, não só no contexto da distância euclidiana, como também no contexto da distância de Mahalanobis. Tá certo? Então veja que existe uma certa concordância nessas duas estatísticas que representam as distâncias. Pois bem, então a gente está observando, né, que é possível obter as estatísticas dentro do programa Gênesis. Ele é útil para obter essas informações e você pode fazer as discussões necessárias e posteriormente continuar seguindo as suas análises, ou com a distância euclidiana ou com a distância de Mahalanobis. A gente recomenda que, uma vez que você tenha a repetição, o mais apropriado é levar em consideração as variâncias e covariância residual
consequentemente, prosseguir a análise com distância de barras nobres, desde que você tenha delineamento, é a opção mais indicada. Bom, por hora é só, é o que a gente gostaria de apresentar, e críticas e sugestões sempre serão bem-vindas. Muito obrigado.